microfone tá legal o som? Então, bom dia, pessoal, bom dia. Então, estamos prestes aí a dar início. Convido a todos a colocar os fones de ouvido para vocês nos ouvirem melhor. Então, estamos nesse segundo dia, nosso segundo dia de TIP. Convido a todos a botar os fones de ouvido para ouvir a gente melhor dentro desse ambiente. E hoje, nessa manhã, nós temos o prazer de contar com o Dr. Domingos. Tá, o som, vocês me ouvem? O fone de ouvido. Ok, então, para ouvir quem não sabe, quem não estava aqui ontem, fone de ouvido, em função do ambiente. Então, nós temos hoje o prazer de iniciar o nosso segundo dia do TIP, do nosso segundo Fórum de Tecnologia, Inovação, IPRH e Programa de Recursos Humanos da ANP, com o Dr. Davi Domingos. Eu tive o imenso prazer de estar com o Dr. Davi Domingos em Berlim, em dezembro, quando nós fizemos um benchmarking na Fundação Fraunhofer, que é um instituto, é uma RTO, que é uma Research and Technology Organization. Então, é um instituto que é justamente especializado em conectar projetos de pesquisa, conectar a academia com a indústria e com as necessidades da indústria na Alemanha. Então, nós fizemos uma modelagem específica para implementar boas práticas no Brasil, na administração do PDI no Brasil, com base nesse trabalho de destaque que a Fraunhofer faz na Alemanha. Então, tendo o prazer de convidá-lo a subir ao palco, Dr. Domingos, para fazer o nosso primeiro keynote, nosso início do nosso segundo dia do TIP. O Dr. Domingos, ele é Head of International Business Development no Instituto Fraunhofer e também Head of Operations da cooperação do Fraunhofer com o ITA. Ele é doutor pelo Instituto Fraunhofer, mestre em Engenharia de Produção pela Universidade de Tecnologia de Berlim e também é graduado em Engenharia Mecânica, numa graduação dupla na Universidade de Santa Catarina e na Universidade de Cranfield, coincidentemente onde eu fiz o meu mestrado, né? Então, somos aluminais da mesma universidade na Inglaterra. Então, o Dr. Domingos nos recebeu em Berlim, participou dos processos de modelagem e hoje ele vem trazer para a gente uma palestra que visa avaliar os impactos da inovação, de projetos de inovação implementados e os impactos desses projetos internos nas empresas, no ecossistema e na sociedade. Então, a ideia é que a gente possa conhecer as metodologias inovadoras que foram desenvolvidas pela Fundação Fraunhofer para justamente medir o impacto holístico da inovação em diferentes níveis organizacionais. Também, o Dr. Domingos vai trazer para a gente projetos inovadores da Fundação Fraunhofer e sua relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um dos indicadores de desempenho, um dos KPIs de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. O Dr. Domingos, ele é brasileiro, então ele fará a apresentação dele em português com os slides em inglês. Davi, o palco é todo seu. Muito obrigado mais uma vez pela presença e fique à vontade. Rafael, muitíssimo obrigado pela introdução, apresentação. Obrigado pelo convite. Rafael, Daniela e a todos aí, representantes da ANP. É um prazer e uma honra estar aqui hoje participando desse evento. Bom, eu vou iniciar a palestra, então vou pedir para o colega colocar. Eu vou falar sobre justamente esse tema super importante que é medição de impacto de inovação em diferentes esferas e qual que é a importância disso para um país, para uma RTO, tá? Acho que eu tenho que ficar desse lado aqui.
Bom, a minha apresentação eu dividi da seguinte maneira. Eu vou fazer uma breve introdução sobre o Fraunhofer, rapidamente, só para deixar todo mundo aqui no mesmo nível. Falar sobre esse assessment, né, de impacto de organizações de pesquisa, desenvolvimento e tecnologia. Trazer alguns exemplos e a framework que a gente tem aplicado. E depois, se sobrar tempo, eu gostaria de mostrar alguns projetos que eu selecionei em PDI, focando bastante em sustentabilidade, descarbonização e mitigação de gases de efeito estufa, coisas nesse sentido. Acho que vou ter que ficar desse lado mesmo. Pode ser. Bom, a Sociedade Fraunhofer é a maior organização de pesquisa aplicada da Europa, provavelmente do mundo. Significa que a gente trabalha próximo da indústria. Tá? O nosso maior cliente é a indústria. A gente não faz pesquisa básica e fundamental com financiamento institucional. A gente está sempre próximo da indústria e isso fica aqui um pouco claro nesse diagrama. A organização tem em torno de 31 mil pessoas. Dessas 31 mil pessoas, 2/3 são doutores ou doutorandos extremamente especializados em várias áreas do conhecimento. Está distribuído por todo o país, está em 76 institutos. Eu represento um instituto específico, que é o Fraunhofer IPK, que está localizado em Berlim. Tá? A gente trabalha com sistemas de produção, manufatura e desenvolvimento de produto. A organização como um todo tem faturamento acima de 3 bilhões de euros anual, que vem de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Esse é o nosso produto, é isso que a gente oferece para os nossos parceiros e a gente tem receitas para cobrir custos e tem que ser sustentável. Tá? Então esse é o mantra da organização e a gente vê ali o verde escuro embaixo de todo o nosso budget, cerca de 2/3 do financiamento vem de contratos industriais bilaterais ou de projetos onde a gente está concorrendo com outras organizações, mas sempre com a participação de empresas, sejam grandes empresas ou pequenas e médias empresas, startups também que estão conectadas. Tá? É provavelmente a maior organização desse modelo no mundo. Eu acho que vai ser até tema hoje, é por isso que até o próprio Senai buscou o Fraunhofer na Alemanha para implementar os institutos Senai de inovação no Brasil e trazer essa ideia, essa metodologia para cá, esse mindset. De novo, só para deixar claro, no ecossistema de inovação alemão existem várias instituições, cada uma delas tem uma função. É óbvio que a pesquisa básica, fundamental, em física quântica, ela é importante, ela vai ter impacto daqui a 20 anos, mas ela é imprescindível, é importante pesquisar, mesmo que não tenha uma aplicação imediata. Então tem instituições, que nem o Max Planck, que está fazendo esse tipo de pesquisa. E a gente tem universidades, a gente tem Leibniz, tem Helmholtz, que estão ali no meio, fazendo programas de P&D, de TRL mais baixo, né, desenvolvendo novas tecnologias. E o Fraunhofer está no topo, lá em cima, pesquisa aplicada, próximo da indústria, fazendo realmente transferência de inovações de dentro do Instituto de Pesquisa para os parceiros industriais. Aqui, de novo, quando a gente olha os dois ciclos, né, o ciclo de pesquisa e o ciclo de inovação, à esquerda a gente tem as universidades performando pesquisa, né, científica de altíssima qualidade. Lá no canto direito a gente tem as empresas desenvolvendo produtos, serviços, modelos de negócio. E no meio, justamente para, né, digamos, construir uma ponte nesse gap existente entre a pesquisa e a aplicação em produto, para ter esse ciclo de inovação, fazer ele acontecer, a gente tem essas RTOs, Research and Technology Organizations, que fazem essa ponte. No caso da Alemanha, é a Sociedade Fraunhofer. Tá? Tem várias outras em outros países aí, europeus também, TNO, na Holanda é muito forte também, entre outros. Mas esse é o nosso papel nesse ecossistema. São várias as vantagens disso, diferenças, né, de uma universidade para o Instituto Fraunhofer, são claras também em termos de processos, de velocidades, de profissionalismo na entrega de P&D e de ofertas de trabalho, entre outros. E acho que um indicador claro que mostra esse caráter de inovação e proximidade da indústria está no número de patentes, no número de invenções, de marcas que tem a nossa sociedade. Então, são cerca de 7.600 patentes ativas, são sempre entre os 10 e 20
maiores aplicantes de patentes na Alemanha, e a gente geralmente está naquele índice global 100 Global Innovators. O Fraunhofer sempre aparece ao lado de Bayer, BASF, às vezes a Siemens, como uma das instituições mais inovadoras. O Brasil, nos últimos 3 anos, não tinha nenhuma empresa, por exemplo, nesse ranking mundial das maiores instituições e empresas inovadoras. Bom, isso foi a introdução. Agora a gente vai entrar um pouco mais no assunto que interessa, que é esse assessment do impacto da inovação, impacto de pesquisa e desenvolvimento e como medir isso e qual que é a importância de medir esse impacto que uma RTO, uma instituição de pesquisa e desenvolvimento, pode ter e quais são as facetas, quais são os impactos possíveis, como medir isso, entre outros. Existem vários motivos por que isso é feito. É claro que para você é importante medir para saber se aquilo que a gente está fazendo, se propondo a fazer, está tendo o resultado esperado. Então você não consegue controlar e melhorar se você não mede realmente se isso traz benefício. Então a questão de otimizar investimentos, pesquisa e desenvolvimento, ela é um motivo para a gente poder medir esse impacto. Então, se o Fraunhofer está gerando um impacto no produto interno bruto da Alemanha positivo, isso quer dizer que os investimentos que estão sendo feitos, tanto pelo governo quanto pelas empresas, estão dando resultados. Então, a gente está mostrando que as atividades de pesquisa e desenvolvimento estão trazendo um valor concreto para a sociedade. Isso é interessante para a gente entender que o impacto acontece. Se não está acontecendo como esperado, a gente pode otimizar isso ou melhorar. Além disso, a gente tem que alinhar os objetivos e estratégias com os grupos de stakeholders envolvidos. Então a gente tem stakeholders, própria instituição como em si, tem os governos, tem a indústria, tem outros atores, e você mostrar a relevância e a utilidade daqueles resultados sendo gerados é imprescindível. É sempre uma briga muito grande para você conseguir orçamento, por exemplo, para pesquisa, desenvolvimento e inovação. O pessoal acho que está reclamando do som. Fala mais perto. Melhorou agora? Tá. Desculpa, vamos lá. Então existe sempre uma briga contínua por orçamento, né? E no nosso lado, no nosso modelo é a mesma coisa. Na Alemanha, o Fraunhofer nesse budget ali de 3 bilhões de euros, cerca de 27% é financiamento institucional que vem do governo. E é claro que a gente sempre tenta aumentar esse dinheiro, e o governo sempre tenta diminuir, cortar, e fica aquela briga. Então, ter um acesso de impacto para mostrar que o que você está se propondo a fazer realmente traz o resultado esperado é importante estrategicamente para a organização, para pleitear mais recursos, pleitear projetos distintos, entre outras coisas. E também você aumentar a visibilidade, a credibilidade de P&D, não só perante a política, mas também a sociedade civil como um todo, você poder demonstrar a importância dessa agenda de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a economia de um país, para a sociedade. Por isso que eu sempre acho muito importante, até aqui no Brasil, mais ainda trabalhar esse tema para que as pessoas entendam que não é gasto, P&D, mas é investimento, e que é imprescindível para uma economia de um país que haja investimento forte em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Existem cada vez mais estudos e frameworks para medir impacto, tá? Mas nenhum deles assim dá muita ênfase no impacto da RTO através de pesquisa e desenvolvimento. Mas isso me chamou a atenção até que a própria Embrapa tem um estudo de impacto social dos seus projetos abrangentes aqui no Brasil, sem muitos indicadores econômicos, mas é interessante também. Então tem acontecendo muita coisa no mundo e a gente está trabalhando fortemente nisso também, desenvolvendo metodologias, aplicando não só dentro da nossa organização, mas também para fora. Para medir esse impacto, existe aí algumas dimensões, acho que todo mundo conhece as 3 dimensões principais: econômica, social e ambiental. Até então, muito e sempre se falou em econômica, a questão social e ambiental cada vez mais ganha importância, nos últimos 10, 15 anos. A econômica sempre teve o seu papel
obviamente fundamental. Quando a gente trata, estou falando aqui do assessment olhando do ponto de vista de uma RTO. Então tem os levels também que a RTO pode impactar, o level corporativo, por exemplo, uma rede que nem a nossa de 76 institutos de pesquisa, qual que é o impacto da rede como um todo, ou a gente pode olhar o grupo, se a gente tem um grupo de institutos trabalhando para a indústria automotiva, qual que é o impacto desse grupo na indústria automotiva, ou nível de instituto ou de projeto. Você pode também medir o impacto de cada projeto, né, que você está executando, isso também é possível. E existe ali aquela cadeia de casualidade que eu vou mostrar mais detalhadamente, que é input, atividade, output, outcome e impacto. A gente confunde muitas vezes output com outcome com impacto. É bom a gente trabalhar esses termos aí certinhos. Voltando às três dimensões, acho que o econômico é claro, né? A gente está falando em mudança de revenue, redução de custos, a gente está falando de aumentar PIB per capita, a gente está falando de return on investment e coisas desse tipo. Impacto social, a gente está falando de melhora na saúde dos trabalhadores, qualidade de vida, resiliência, segurança e práticas de segurança dentro de grandes empresas, entre outros. E quando a gente fala de impacto ambiental, a gente está falando de qualidade do ar, clima, gases de efeito estufa, como mitigar isso, fontes renováveis de energias, qualidade de terra e de ambientes aquáticos, entre outros. Então essas são as três dimensões. Os grupos, acho que eu já falei um pouquinho, corporate, na nível corporativo de rede. O grupo, a gente está falando de grupos de pesquisa, ou missões, ou alianças que trabalham com alguns objetivos comuns, ou podemos descer até o institute level. Eu vou usar esse framework para trazer exemplos, tá, durante a apresentação, mas eu vou trazer de novo essa figura, vocês vão perceber que a gente vai navegar aí pelos três níveis. E aí, essa questão de relacionamento de casualidade é interessante, né? A gente quer chegar lá no canto direito, que é o macro impacto, mas como que isso acontece, como medir isso e como traçar essa casualidade? Bom, quando a gente escreve um projeto de pesquisa, geralmente a gente está olhando para essa perspectiva interna, que é esse quadrado que engloba os três primeiros pilares aqui. Então a gente está falando de inputs geralmente recursos financeiros, em equipamentos, infraestrutura, mão de obra, pessoas qualificadas. Esses inputs a gente utiliza para realizar atividades, essas atividades que vão ser executadas para alcançar os outputs, né? Então vai ser desenvolvimento tecnológico, colaboração, entre outros, para chegarmos aos outputs. Os outputs são as soluções que foram criadas dentro do projeto de pesquisa, que pode ser publicação, patente, protótipo, treinamentos, relatórios, tecnologia em si. Então essas são as três fases. E ali terminou o projeto de pesquisa, né? Nos outputs. Terminou com reports, terminou com uma prova de conceito, com um protótipo. Só que a partir disso a gente vai para a perspectiva externa. Então o que esse output está me gerando em termos de medium term? Então é o efeito medium term, né, da entrega de sucesso dos research outputs, que é adoção de novas tecnologias, mudança de comportamento, utilização de novos produtos, licenças, propriedade intelectual. Isso são outcomes, tá, que a gente pode gerar. E essas outcomes levam então a um impacto macro que gera aí um benefício para a sociedade, para a economia, para o meio ambiente, e a gente vai medir. E o segredo está tentar você criar essa cadeia de casualidade e tentar utilizar indicadores para medir isso ao longo do tempo naqueles três níveis que eu apresentei. E a gente vai tentar fazer isso logo mais na apresentação. Primeiro nível, corporate level. Aqui vai ser até um tema da reunião do nosso painel à tarde com a Daniela e o Senai. Bom, a gente iniciou uma parceria estratégica em 2012 com o Senai. Em 2011 eu tive até o privilégio de encontrar o então ministro de Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante, na feira de Hannover, onde a gente teve a primeira conversa para implementar a rede dos Institutos Senai de Inovação no Brasil. E aí em 2012 a gente iniciou o projeto, já estamos aí há 14 anos trabalhando nisso. E a primeira tarefa foi
plano de negócios, plano de implementação para os 25 institutos de inovação, entregar isso para a BNDES, montar a estrutura, comprar equipamento, criar plano de carreira para os empregados, contratar pessoas, relações, capital relacional com universidades, com agências de fomento, com a indústria. Então a gente trabalhou muito internamente, né, a estrutura dos institutos de pesquisa. Depois a gente começou a olhar muito para auditorias gerenciais e tecnológicas, para fazer um assessment da maturidade dessas instituições, se elas estão entregando projetos de ponta, relevantes, olhando de um ponto de vista mundial até. A gente começou a trabalhar muito na internacionalização, cooperação internacional entre os institutos Senai e os institutos Fraunhofer. Esse é até um pacote, uma atividade que eu coordeno dentro do projeto. E 2024, 2025, a gente está focando muito em fazer um assessment do impacto da rede dos institutos Senai de inovação na economia do Brasil. Qual que é esse impacto? Existe? É positivo? É negativo? A gente consegue mensurar isso? Eu não posso dar resposta hoje. Talvez o Roberto fale um pouco mais sobre isso hoje à tarde, mas a gente vai ter algo importante no final do ano para trazer isso. Posso dizer que é muito interessante e positivo. E long term, obviamente, a gente quer continuar essa parceria estratégica com o Senai e quem sabe até trazendo a própria ANP para isso, trabalhar de maneira cooperativa. Esse projeto a gente planejou todos os institutos. A gente vê aqui para cada instituto Senai de inovação no Brasil, a gente trouxe um instituto da rede Fraunhofer para ser o parceiro estratégico naquela temática específica. Então, se eu tenho um instituto de energia renovável, eu trago o Instituto Fraunhofer, que trabalha com energia renovável. Se eu tenho um instituto em Information and Communication Technologies, lá no Recife, eu trago o Fraunhofer Focus de Berlim, que trabalha com esse tipo de tecnologia. E eles ajudaram no planejamento estratégico e aumento de maturidade desses institutos. E o que acontece hoje são projetos internacionais, com fomento ou Brasil ou Alemanha, ou Brasil e Alemanha juntos, e é nisso que a gente tem trabalhado muito. E aí, essa pergunta que acho que a Daniela estava louca para eu responder hoje, mas que é o que? O Senai e o BNDES investiram X bilhões de reais em facilities, infraestrutura técnica, competências, para fazer o quê? As atividades que era criar uma rede nacional de institutos de pesquisa aplicada, 25 institutos. Esses institutos vão ter um output que é fazer ter um revenue anual de X milhões de reais através da execução de Y projetos de pesquisa e desenvolvimento para ter o outcome, que é ajudar a indústria brasileira a aumentar a produtividade e melhorar a sustentabilidade para ter um impacto final de aumento de competitividade ou aumento de PIB per capita em algumas regiões do Brasil, que é o que a gente quer mostrar. Então, eu não posso ir mais além disso, mas eu trago o Fraunhofer como exemplo. Então, a gente fez esse estudo em 2016 e depois em 2021. Então, vocês lembram, eu falei que a gente tem um budget de 3 bilhões de euros. Desses 3 bilhões, aproximadamente 1,1 bilhão é financiamento público, que vem ou do governo federal, dos governos regionais ou da própria União Europeia. A gente pega esse dinheiro, executa os projetos de inovação com as empresas, e aí o que foi feito? Foi medido quanto que se aumentou no produto interno bruto do país através de produtos, serviços, modelos de negócios e receitas que essas empresas geraram depois de executar os projetos de inovação com a rede Fraunhofer. E esse impacto foi de 20 bilhões de euros. Então a gente executou projetos com 1,1 bi e contribuiu para um aumento do produto interno bruto do país no valor de 20 bilhões de euros. É um leverage de 1 para 18. E é óbvio que se a gente aumenta o produto interno bruto, o governo arrecada mais dinheiro também através de impostos. Então, tem uma arrecadação de 4 bilhões de euros aqui para o ano de 2014, a gente está olhando. Tá? O estudo é de 2016, o ano é de 2014. Então é óbvio que esse é um círculo virtuoso e que isso deixa claro a importância de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Né? Isso é importante para a gente defender a nossa organização perante o governo, perante as empresas privadas, entre outros. Tem outros números, aquele estudo foi atualizado em 2021, e aqui o leverage foi de
de 1 para 21, ao invés de 1 para 18, então aumentou no ano de 2021. E a gente viu também que, né, as regiões que têm institutos Fraunhofer têm um per capita ali, GDP de 30 mil euros, as regiões com instituto 38 mil euros. Então tem uma diferença nessas micro-regiões onde estão instalados os institutos ou não. E tem outros estudos internacionais também, dos Estados Unidos, Suécia, que mostra a relevância da sociedade Fraunhofer na Alemanha e como impacta positivamente, economicamente falando. Tá, então esse foi a questão macroeconômica. Só que, se a gente olhou essa questão, a gente viu input e a gente viu o impacto, né? Mas o que está no meio ali, output, outcome, a gente não tem essa visão, porque essa metodologia ela é muito alto nível, né? Você não consegue ir no detalhe. Se a gente quer analisar coisas mais detalhadas, nível de projeto e de rede, também é possível. E aqui tem um exemplo interessante do Senai, que é o grupo Biomol. Foi feita uma rede Senai de biologia molecular em 2021, durante o Covid. Teve um objetivo emergencial, que era aumentar o número de testes de Covid para dar suporte até para a indústria, para poder testar os funcionários e vir trabalhar ou não. Então teve uma demanda muito grande. Eles se organizaram aí nessa rede com 11 institutos, se eu não me engano, e conseguiram aumentar de 4 mil para 10 mil os testes diários. Mas long term, medium e long term, olhando, essa rede ela está ali para desenvolver produtos e processos ligados à cadeia de biotecnologia e bioprocessos. Tá? E aí, qual que foi a hipótese a ser testada, né? Então, houve um investimento de 21 milhões de reais para desenvolver esses Biomol Labs. Tá? Esses Biomol Labs, eles juntaram suas competências e aplicaram em projetos de biotech. Tá? Essas foram as atividades para poder prover, né, testes de Covid em industrial level em tempo recorde, para aumentar as capacidades de teste na indústria e controlar a pandemia, trazendo dois impactos. Um social, que é melhora na questão de saúde pública até, proteção das pessoas, e um econômico, que é trazer um pouco de valor para o setor de bioeconomia. E aí, não está muito claro para ler, mas, né, a gente teve um input então, de 21 milhões de reais. A gente teve como atividade 103 treinamentos de pesquisa e de suporte técnico. Foram 64 novos colaboradores e atividades que foram executadas. Como output, foram 153 mil testes que foram feitos, com 44 publicações científicas, organização de 45 eventos e promovidos. E como outcome, mais de 1.486 empresas e organizações foram servidas. Foram 32 projetos executados, né? O impacto foi de 18 milhões de euros de novos negócios que surgiram para essa cadeia de Biomol. Esses institutos, eles são 86% sustentáveis, significa que eles 86% dos recursos vêm de projetos bilaterais. E a gente teve ainda um aumento na capacidade de diagnóstico do Brasil e uma melhora, um relief no sistema de saúde. Tá? Isso nível grupo. O nível projeto eu pulei, porque vamos falar sobre isso hoje à tarde, o Painting Robot, que foi desenvolvido até com o Instituto Senai, com recursos ANP. Eu vou aqui falar um pouquinho sobre a questão ambiental e sustentabilidade, então, e trazer aqui um ou dois projetos para vocês. É óbvio que é importante, existem alguns drivers aí que demandam por essa questão de sustentabilidade, entre outros. Né? A indústria tem demandado por isso, principalmente eu acho a demanda pública, né, por programas de P&D, até o Horizon Europe tem focado muito nisso. Existe também regulações cada vez mais fortes, acho que a Europa é líder nesse sentido, né? A Europa está puxando muito essa agenda de sustentabilidade para ela. E a questão dos empregados, que jovens profissionais são atraídos por empresas que também focam, né, em ter impacto social, ambiental e que tem uma cultura que atrai eles. Isso é cada vez mais claro para a gente. Várias organizações no mundo, RTOs, estão já fazendo seu Sustainability Reporting. Né? Eu trago aqui o exemplo da TNO
MIT e do Fraunhofer. O do Fraunhofer eu vou entrar um pouquinho depois com alguns exemplos, então isso é cada vez mais importante. Os programas de P&D internacionais, cada vez mais também, eles olham para a questão de impacto. Então, se a gente olha para as chamadas do Horizon Europe agora, como que eles fazem a análise de uma proposta de projeto? Tem impacto científico, impacto social, impacto econômico, tecnológico. Os 3 níveis são avaliados e só se você tiver realmente sucesso nos 3, a probabilidade de aprovação desse projeto ela aumenta. Então isso cada vez mais presente até em programas nacionais e tudo mais, a gente tem visto isso bastante, tá? Já na época de preparar proposta. É claro que a Fraunhofer também tem a sua estratégia, também tem o seu trabalho de climate management e redução de emissões de CO2 e como se tornar mais sustentável. Então a gente tem um objetivo definido, foram feitas várias measures já e a gente até 2045 vai estar climate neutral, que é até medium term, eu diria, mas tem várias atividades e roadmaps definidos para mitigar, por exemplo, redução de CO2 dentro da nossa organização. E faz parte da estratégia também da organização definir o que a gente chama de Strategic Research Fields, que são áreas estratégicas de pesquisa relacionadas a essa questão de sustentabilidade. Então a gente tem aqui a bioeconomia, a gente tem a utilização de recursos, né, eficiência na utilização de recursos, manufatura, a gente tem a questão de Hydrogen Technologies, que está muito ligado também à emissão de CO2. Então faz parte da estratégia da organização olhar para projetos focando aí em sustentabilidade, descarbonização, economia circular. Então a gente vê ali uns objetivos de impacto da nossa organização como transição energética completa, a economia circular ela está terminada, fully circular economy, entre outros, tá? E dentro daquele report, Sustainability Report que eu mostrei, a gente tem vários exemplos de vários projetos da rede Fraunhofer e como eles impactam os diferentes objetivos de desenvolvimento sustentável. Então é bem legal o report, aí que sempre tem a descrição de um projeto e tem aqui o SDG, que aquele projeto está sendo apresentado tem impactado. Acho que são 9 os SDGs, 9 SDGs, que a gente tem trabalhado mais fortemente. E eu vou mostrar agora 1 ou 2 projetos que justamente vai nessa direção. O primeiro projeto vai ser a questão de manufatura de eletrolisadores e os outros são mais ligados aí a processos biotecnológicos. A questão de célula combustível e eletrolisadores, ela é muito importante no seguinte sentido: a gente precisa fazer um scale-up de produção da manufatura. A demanda por eletrolisador é muito grande e os processos convencionais, por exemplo, de fazer fresamento de placas bipolares é nada produtivo. Então, o foco aqui está em desenvolver tecnologias que aumentam possam escalar a produção desses componentes, tanto para células combustíveis como para os próprios eletrolisadores. Então tem alguns exemplos aqui, né? Roll-to-roll Verfahren, que são placas bipolares, que são BPPs, né? Que a gente usa no eletrolisador ou na célula combustível, sendo fabricadas de maneira contínua aí por essa tecnologia chamada roll-to-roll, né? Ali embaixo a gente trabalha com esses processos de soldagem, junção e limpeza, tudo integrado numa máquina ou equipamento só. Lá em cima, à direita, a gente está falando de inkjet printing para produzir e fabricar as membranas que são necessárias para a gente ter nesses componentes. E a gente fala muito também da integração de tudo isso, como integrar e criar, né, as cadeias de processos que me garantam qualidade, tempo e custo para a produção desses componentes aí que a gente vai utilizar nos processadores. Então são vários institutos trabalhando junto. O objetivo é fabricar células combustível por um preço de 35 € por quilowatt
e a gente investiga toda a cadeia, desde material, engenharia, projeto, molde, máquinas, né, manufatura em si, integração de sistemas, a qualidade, teste. Então, toda essa cadeia a gente tem atuação. A mesma coisa para o eletrolisador. Então, aqui são 24 parceiros numa planta em Chemnitz para trabalhar todos os processos necessários aí para a fabricação desses componentes. Então, a gente trabalha de novo né, na placa bipolar, na membrana catalística, no revestimento, até chegar no stack de maneira cooperativa. Muito investimento governamental e institucional para a realização desses projetos. Tá? E aqui é interessante, a gente pode olhar para uma placa bipolar. Se a gente está olhando mais para a qualidade, eu vou escolher uma cadeia de processo em azul ali. Então a qualidade é essencial, não estou muito preocupado com custo e volume. Agora, se a gente muda um pouco as condições de contorno e a partir de agora a gente está interessado em volume, a cadeia mudou para azul escuro. Então a gente começa a usar uma outra process chain. Então a gente consegue, dependendo do produto, da aplicação final, demanda e custo, escolher a cadeia de processo mais adequada para a manufatura do componente final. Então a gente trabalha na fabricação de todos os componentes, vários institutos juntos, para chegar nesse produto final aí, que é esse stack. Quantos minutos eu tenho ainda? Vou mostrar então, mais um projeto, talvez, então, que vai ter mais a ver com a cadeia aqui do óleo, gás e biomassa, entre outros. Então, esse projeto Carbon to Chem é desenvolvido no Fraunhofer Umsicht, que está muito focado aí nessa questão de gerenciamento de carbono, economia circular, hidrogênio verde, tá? E é super interessante porque o que eles fizeram? Eles estão focando aqui em utilizar, né, como fonte de CO2, o CO2 saindo de ambientes industriais como produção de aço, cimento e outras plantas industriais. Além disso, a energia que é utilizada é energia renovável, tá? Gás, solar, wind, e com essa energia a gente consegue produzir o hidrogênio. Tá? Então a gente tem hidrogênio, aqui a gente tem o CO, o hidrogênio com CO a gente tem o gás de síntese, e com o gás de síntese a gente começa a produzir os combustíveis que a gente tem interesse, né? Ou outras coisas como própria ureia, amônia, ou um Sustainable Aviation Fuel, ou um e-metanol, coisas nesse sentido. Então esse é um projeto que foi focado em capturar gases industriais como fonte interessante de carbono e desenvolver métodos para utilizar esse CO2 emitido e transformar isso novamente em combustível. Só para ter uma ideia de como esses projetos acontecem na Alemanha, teve uma fase inicial entre 2016 e 2020, onde foram investidos 60 milhões de euros em vários subprojetos, olhando para esse problema macro aí. Então a gente trabalhou com eletrólise de água, purificação de gás, a produção de metanol, né, e metanol, entre outros. E aí foi mais, digamos, prova de conceito, né, demonstração em laboratório. E a segunda fase do projeto, ela focou já no scale-up, foi entre 2020 e 2024, está terminando agora, onde já foram investidos mais 75 milhões de euros, então a gente está falando aí de 135 milhões de euros no total para desenvolvimento dessas tecnologias. Então, com vários outros projetos aí, desenvolvimento até de um carro que utiliza aí o e-metanol, que está vindo desses processos, dessas tecnologias, como fonte de combustível. E quando a gente faz esses projetos, a gente congrega muitas indústrias, institutos de pesquisa com objetivos comuns para conseguir alcançar os objetivos, né? Essa interdisciplinaridade e vários atores trabalhando nesse ecossistema junto. Acho que vou parar por aqui, Rafael, senão eu vou esgotar mais o tempo. Eu vou trazer um ainda sobre hidrogênio verde na siderurgia, mas vamos... Fica à vontade, se quiser usar um pouquinho mais de tempo para apresentar o projeto de hidrogênio verde, eu acho que encaixa bem. Então tá, mais 3 slides então. Essa planta
da Salzgitter Mannesmann, ela é um projeto também com 3 institutos trabalhando, onde a gente substitui o carvão pelo hidrogênio verde, só que a gente precisa ainda de uma fonte de carbono para poder fabricar o aço, né? A fonte de carbono vinha do carvão, se você usa o hidrogênio verde, falta ainda essa fonte de carbono. Essa é uma planta que a gente vai visitar até em outubro agora, com uma delegação da Confederação Nacional da Indústria e Mobilização Empresarial pela Inovação, para ver como que está, mas já está em scale-up, já tem uma planta de demonstração e está em operação. Então, eles eles têm eletrolisador local que está produzindo o hidrogênio verde para substituir o carvão. São 3 institutos trabalhando com a planta da Mannesmann, Salzgitter. Além disso, a utilização e reutilização da água é um assunto muito importante, tá? Então, toda a água que é formada durante a redução do minério de ferro, ela é reutilizada e enviada para o próprio eletrolisador. E uma coisa muito importante aqui é você desenvolver uma biomassa com o que a gente chama de biochar, utilizando restos biogênicos, biológicos, que você vai utilizar aí como fonte de carbono para colocar no seu alto forno. Então aqui tem um processo mostrando esse equipamento. Então eles pegam aqui um feedstock, que pode ser qualquer resíduo biogênico e lixo. Você passa aí por um processo de pirólise. Nessa pirólise se produz tanto o syngas aqui, que é o hidrogênio com CO. Você tem a produção de um óleo de cadeia longa. E você tem também esse carbonizate, que é esse biochar. E esse biochar é utilizado como fonte de carbono dentro lá do processo de produção de aço. Isso aqui é um processo totalmente emite 0, né, de CO2 e tem uma tecnologia super interessante, está até sendo trazida já para o Brasil, para Minas Gerais. Então, essa pirólise de matéria orgânica. Bom, acho que era isso. Para resumir, então, voltando um pouco para o Impact Assessment, ele é importante para justificar e otimizar investimentos em P&D, né, provendo assim uma evidência sistemática dos achievements, das atividades de pesquisa e desenvolvimento que foram executadas, e a gente pode mostrar isso para a economia, para a sociedade e para a política, tá? Esses resultados e impacto, eles são só interessantes se você tem um causal relationship, um relacionamento de casualidade, se você consegue mostrar isso, né, essa casualidade. Você pode medir os impactos em diferentes levels, né? E você pode também, no processo de criação de um projeto, já estar pensando no impacto e já pensando o que, né, se eu quero, quais são as 3 dimensões ali, econômico, social e ecológico, e como que o meu projeto vai estar impactando nesses 3 níveis. Acho que era essa a mensagem principal. Muito obrigado pela oportunidade. Desculpa por ter passado um tempo aí. Muito obrigado, Dr. Davi Domingos, pela apresentação. Eu acho que a gente pôde, nesse keynote, conhecer o processo da Fraunhofer, que é uma RTO reconhecida mundialmente pelo trabalho que faz em conectar a pesquisa com pesquisa aplicada e com desenvolvimentos industriais. E é super importante o destaque para os indicadores de desempenho. Então, indicadores de desempenho em todos os níveis. A gente não regula o que a gente não mede, e nessa linha, o Impact Assessment, e a gente vai ter o prazer de ter um painel mais tarde para falar do Impact Assessment e do retorno dos investimentos e pesquisas para a sociedade. E nós vimos o processo na Alemanha, em que a gente tem, para cada bilhão de investimento público investido, 21 bilhões de retorno para a sociedade, em recolhimento de impostos, desenvolvimento de tecnologias, patentes, invenções. E é justamente esse tipo de processo que nós queremos implementar no Brasil, contando com o apoio da Fundação Fraunhofer. Nessa linha, são vários projetos interessantíssimos, né, que foram apresentados nesse momento, e
a busca por identificar em todos os níveis os gaps tecnológicos. A gente teve aqui um exemplo do hidrogênio, né? Em que tanto a questão da eficiência dos eletrolisadores, a eficiência das fresadoras, das máquinas, e o quanto essas máquinas consomem de energia para gerar os equipamentos necessários para a implementação de uma indústria de baixo carbono, como o hidrogênio, e que são projetos que, sem dúvida alguma, os países que têm condição, que têm as condições naturais para o desenvolvimento de determinadas indústrias e que têm as condições para identificar os seus gaps tecnológicos, saem na frente nessa corrida mundial pela descarbonização. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo Keynote, ensina bastante a gente a importância de medir o retorno e o impacto da sociedade desses investimentos, até para que a gente possa defender e ampliar esses investimentos em pesquisa no país. E, sem dúvida alguma, a gente conta com a sua presença no painel de 13h, né? Moderado pela Daniela, com participação do Senai, para que justamente a gente aprofunde um pouco mais as metodologias de impacto, de Impact Assessment. Muito obrigado, doutor Davi Domingos. Muito obrigado pela sua presença, voando diretamente de Berlim. Chegou hoje, né? 5 da manhã para estar aqui com a gente. Então, uma salva de palmas para o doutor Davi Domingos.